Então vamos lá? Hoje a gente vai falar aqui como se aposentar, com investimentos. Muita gente sabe que isso é possível, mas acaba ali fazendo de maneira meio errada, assim. A gente vai conversar um pouco mais sobre como se aposentar com investimentos de modo geral e não apenas com investimento em ações, né? Eu sei que ali no título está escrito ações, mas é porque é a maneira como a maioria das pessoas pensa, mas acaba sendo incorreta aqui, como a gente vai perceber ao longo desse vídeo. Eu quero trazer esses vídeos um pouco mais educativos para vocês, um pouco mais elucidativos aqui, onde a gente possa conversar um pouquinho mais. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, você já pode se inscrever no canal e deixar seu like. A gente está crescendo aí de maneira bem rápida, bem acima do que eu imaginava. E eu trouxe aqui esse conteúdo para vocês, que é uma coisa muito importante e é a forma como eu prefiro fazer, né? Claro que você pode concordar ou discordar de qualquer uma dessas coisas, não tem nenhum problema com isso, mas saiba que isso aqui é uma forma bem pensada e bem racional de fazer isso. Não existe nenhum problema com isso. Então, para começar, muita gente quando vai falar de aposentadoria, o cara fala, não, mas eu não preciso disso, não, eu não preciso me preocupar com a minha aposentadoria, porque eu tenho um investimento em VGBL do banco, eu tenho uma previdência privada da minha empresa com outra empresa lá, e isso aqui vai me garantir um salário mensal por mês e tudo mais. Claro, isso vai te garantir esse salário mensal se essas empresas não quebrarem, né? E não duvide que essas empresas quebram, porque ao longo da história a gente viu várias dessas empresas quebrarem. Então, você não pode terceirizar, o seu futuro na mão de outra pessoa. Essa é uma das coisas mais importantes, parar de terceirizar. Você tem que pegar a responsabilidade para você, a aposentadoria é sua. Quem vai sofrer se isso não acontecer não sou eu, não é o banco, não é ninguém. Quem vai sofrer é você, como ser humano, como pessoa. Você vai chegar no fim da sua vida e não vai encontrar ali um dinheiro que seja suficiente para você manter o seu padrão de vida e manter uma felicidade ali. Então, eu não confio o meu dinheiro na previdência pública e nem na privada, né? Você imagina ali o governo, se ele vai conseguir, o governo está basicamente quebrando, se ele vai conseguir aposentar com dignidade as pessoas. Eu não acredito nisso jamais, nunca acreditei nesse tipo de coisa, não confio no governo, não confio nas grandes instituições, eu prefiro cuidar eu mesmo da minha aposentadoria. E, inclusive, essas empresas de previdência privada, elas fazem investimentos ali em várias empresas para garantir essa aposentadoria para você. Por exemplo, se você pegar ali a Brasilprev, é uma das maiores investidores da Teca, que é uma empresa de tecidos ali e tudo mais, que está em recuperação judicial terrivelmente. A Oi recebia grandes investimentos ali de empresas de previdência. Você imagina se isso vai funcionar no futuro. Então, assim, é um risco muito grande, eu não corro esse tipo de risco. E outra frase que a gente ouve muito pessoas falarem, principalmente as pessoas mais ignorantes com relação às finanças, eu não quero saber, quando eu ficar mais velho eu penso nisso, eu vou gastando meu dinheiro tudo agora e, obviamente, vão ter um fim de vida extremamente triste, né? É óbvio que ninguém quer levar dinheiro pro caixão, morrer cheio de dinheiro, mas a questão é a seguinte, se você não tiver o mínimo de dinheiro para você ter a vida, confortável, poder viajar, poder beber com seus amigos, poder fazer suas coisas na velhice, sua velhice vai ser extremamente triste. Raul, por que você fala que não poderia ser em ações ali os investimentos? As ações pagam bons dividendos e tudo mais. Você imagina o seguinte, você chega ali no momento da sua vida igual você está agora, imagina se você estivesse agora com 50 anos, em fevereiro ali você se depara com as ações suspendendo o pagamento de dividendos, elas fazendo provisões, empresas que antes eram lucrativas, nesse período agora não vão ser lucrativas e você continua precisando de dinheiro ali para viver. Você ia ter que acabar se desfazendo de parte das suas ações por um preço muito abaixo do preço de mercado, simplesmente para conseguir sobreviver ali, né? Então, é impossível qualquer ser humano normal querer ter ali a sua principal dependência, em empresas, Porque as empresas, elas precisam sobreviver. A luta das empresas é para sobreviver e para gerar lucro durante os períodos bons. Quando chega no período ruim, obviamente elas vão suspender todo tipo de pagamento de proventos para tentar fortalecer o caixa para continuar existindo. Isso está correto. Agora, se você quiser equiparar o seu calendário mensal, de vida, de pagar suas contas, de pagar seu aluguel, ou de comprar sua comida, de comprar o seu lazer, de viajar, alguma coisa, nessas empresas você pode acabar no futuro se deparando com um péssimo momento. Obviamente, as empresas vão ter péssimos momentos ao longo da história, mesmo boas empresas podem ter momentos de recessão econômica ali e tudo, e você ficar simplesmente sem dinheiro nenhum, E aí você tem que se desfazer do seu patrimônio, quando elas voltarem, ao tamanho que estavam antes, você tem ali um patrimônio totalmente reduzido e um dividendo muito menor do que o que você teria antes. Então eu não confio meu patrimônio simplesmente em empresas, apenas em empresas, sem nenhuma outra estratégia um pouco mais complexa de fazer isso de formas mais inteligentes, que é o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Então eu separei aqui esse vídeo em 4 pontos para a gente conversar sobre cada um desses pontos profundamente. O primeiro
ponto aqui é, você não vai se aposentar de uma vez, né? Muita gente pensa ali que do dia para a noite você vai decidir se aposentar e a partir desse dia você não vai trabalhar mais. Então assim, a progressão acontece da seguinte forma, né? Para quando você é um investidor, a progressão acontece da seguinte forma. Eu tô aqui com 27 anos, eu cheguei nos 30 anos, eu vou querer trabalhar um pouco menos do que eu trabalhei nos meus 20. Eu cheguei nos 40, eu vou querer trabalhar um pouco menos do que eu trabalhei nos meus 30. Eu vou chegar nos 50, eu vou querer trabalhar um pouco menos do que eu trabalhei nos meus 40 e aos poucos você vai reparar que você quase não está mais trabalhando. E a evolução dos investimentos vai acontecer exatamente da mesma forma. Na época que você estiver chegando no ponto que você não está fazendo mais nada, você já vai estar vivendo dos seus investimentos ali pouco a pouco, né? Não é do dia para a noite, agora eu acordei e eu vou me aposentar aqui. Você vai fazendo essa redução da sua jornada de trabalho aos poucos. Primeiro ali, na primeira fase da vida, dos 20 aos 30, é as fases que a gente mais trabalha. Dos 30 aos 40, normalmente as pessoas constituem suas famílias, e aí você tem um pouco menos de tempo para trabalhar, você tem ali um tempo que você vai passar mais com suas crianças e tudo. Aos 40 anos, seus filhos já estão ficando mais adolescentes, já estão saindo de casa, já está ficando um pouco mais na preguiça, mas ainda você tem filhos ali crescendo, está com 11 anos, 12 anos, seus filhos vão crescendo, vão te dando menos trabalho e você vai estando cada vez mais cansado ali do expediente, do dia a dia, da rotina, e você vai reduzindo, ficando cada vez mais em casa. Quando chegar com 50 anos, seus filhos estão criados, já saíram de casa, se Deus quiser, né? Porque tem filho hoje em dia que fica em casa até os 60 anos de idade. Então, se Deus quiser, seu filho já foi embora de casa, já foi cuidar da vida dele, você tá ali, você e sua esposa, já começa a viajar, aquela coisa. Aos poucos você vai ver que por fase natural da vida é você começar a dormir um pouco mais, você começar a ficar um pouco mais cansado, você começar a voltar cada vez mais cedo do trabalho. Como você tem investimentos, você não vai ter essa ânsia, né, das pessoas de querer conquistar mais alguma coisa. Se aos 40, 50 anos ali você não chegou numa solidez financeira, obviamente você vai ter que escolher investimentos ali que sejam um pouco menos arriscados para você se acelerar um pouco mais. Mas aqui que vem o grande truque da coisa, né? Então, o que é o objetivo? O que isso tudo tem a ver ali com os seus investimentos? Então, você não tem que se preocupar hoje com empresas ali que sejam grandes pagadoras de dividendos. Esse é um erro que eu vejo muito nos jovens, né? Você vai amadurecer junto com essas empresas. Então, você tem uma empresa ali que hoje ela está em crescimento. Como ela está crescendo, ela está reinvestindo todo o dinheiro, o lucro que ela tem, ela reinveste a maior parte do lucro e paga pouco dividendo. Por quê? Porque ela está se crescendo mais, ela vai aumentar a receita dela, consequentemente vai aumentar o lucro e você vai envelhecendo. Então, agora você está investindo em uma empresa que cresce ali a 20%, né, a cada 5 anos, 22%, essa empresa ao longo dos anos ela tem um limite de crescimento, né? Não existe uma empresa que vai crescer para sempre, porque senão chega num momento que ela seria a única empresa do mundo, né? Então isso não vai acontecer. Aos poucos essa empresa também vai reduzir a velocidade dela. Ela também é uma empresa muitas vezes jovem ou empresa em crescimento. Essa empresa então, ela vai crescer e na medida que ela crescer, ela vai começar a parar de usar todo o dinheiro dela para crescer ainda mais e vai começar a distribuir os seus dividendos. Então, em algum momento, a empresa vai começar a distribuir o lucro. Se você é muito jovem, você tem mais tempo, né, para poder ali não viver de dividendos e ficar esperando esse movimento acontecer. Isso é uma coisa muito importante. E lembrando sempre também que a empresa cresceu demais, a cotação, o lucro vai crescer, a cotação vai acompanhar o lucro. Se você chegou numa fase da vida que você acha prudente, você pode vender parcelas dessa empresa, né? Então, eu quero vender aqui 100 ações, 200 ações. Você tem muito dinheiro, você chega ali e vende uma parcela das ações, não vai impactar diretamente seu patrimônio e você gasta o dinheiro e usufrui, não vai ser um grande problema, né? Pelo menos no meu caso, eu faço aportes muito gordos, então eu espero chegar lá no futuro com uma solidez financeira muito grande. A pessoa começa a investir ali com 25, 27 anos, você vai chegar no futuro com uma solidez financeira muito grande. Você passou a vida investindo, né? Então você vai chegar ali e vai ter muito dinheiro. Não é nenhum pecado, quando você chegou na idade de usufruir, você decidir vender as suas ações ali. Você imagina que você vai começar a vender ações ali com 70 anos, 72 anos, você vai viver até os 90 ali vendendo parcelas das ações tranquilamente, sem nenhuma complicação, e não vai vender tudo para não ficar sem seus dividendos ali, né? Então, se os dividendos forem problemáticos nesse ponto, você vai ali simplesmente vender uma parcela das suas ações e não tem nenhum pecado nisso, desde que você saiba o que está fazendo. Exceto na idade produtiva. Agora a gente está construindo patrimônio, agora vender ação é suicídio, não faz sentido nenhum. Então agora, por que eu dei esse exemplo dos dividendos, né? Então vamos simular aqui com duas empresas, uma boa pagadora de dividendos e uma empresa que não paga muitos dividendos. Então vamos ali, a empresa A paga 10% de dividendos anualmente. Tem empresas hoje que pagam dentro desse patamar aqui. Então você faz um investimento nela ali hoje, né, de 100 mil reais e você vai receber todos os anos 10 mil reais de dividendos. Em 10 anos, né, como você não está na idade de usar os dividendos ali, você não vai gastar os dividendos, você vai usar os dividendos para reinvestir. Então ali você reinvestiu tudo e fez um patrimônio de 200 mil em 10 anos. Por quê? Né? A empresa quase não cresce,
empresa que distribui quase tudo que ela paga de dividendos, né, quase tudo que ela lucra de dividendos, ela é uma empresa que tem uma dificuldade para crescer, ela não está investindo dinheiro, ela vai crescer como, né? Então essa empresa ali vai te pagar agora 20 mil por ano de dividendos, porque agora você continua tendo um dividendo de 10%, só que você aumentou demais seu patrimônio. Foi um bom investimento? Nossa, demais, você dobrou o seu patrimônio em 10 anos, né? Puta investimento interessante. A empresa lateralizou na maior parte do tempo, porque empresas que são boas pagadoras de dividendos, ela tem ali uma subidinha na época que não está distribuindo dividendos, aí depois na época que distribui dividendos ela dá uma baixadinha, aí vai subindo e vai acontecendo esse movimento sempre, né? Então ela vai lateralizando ali, na média dos anos ela tem um ajuste muito pequeno. Para facilitar a conta aqui, eu considerei que ela não teve um crescimento. Obviamente que teria algum, né? Ou cairia um pouquinho, mas a gente simulou aqui desse jeito. Então seu patrimônio era de 100 mil investido, seu patrimônio virou 200 porque você reinvestiu os dividendos. Agora se você pega uma empresa B que paga apenas 2% de dividendos, né? O exemplo aqui da empresa B. Todos os anos ela paga então apenas 2 mil reais ali de dividendos. É muito pouco. Você faz um investimento de 100 mil reais nela, vai receber 2 mil reais de dividendos por ano. Você fica extremamente, nossa, isso é muito pouco, né? Só que essa empresa não distribui todo o lucro, então ela vai multiplicando o lucro dela ao longo dos anos por várias vezes. Ela vai investindo em novos produtos, tipo a VEG ali, ou uma Engie, que são empresas de grande distribuição, de grande reinvestimento, né? São empresas que reinvestem bastante. Elas são empresas que vão crescendo, elas vão acompanhando o lucro ali e vão crescendo. A cotação delas vai acompanhar o lucro. Então, ao longo dos anos, seu patrimônio se transformou em 1 milhão, né? A empresa, assim, lá do dinheiro que você investiu em 10 anos, ela foi crescendo ali, por exemplo, a passos largos, ela foi crescendo em cima do próprio crescimento, seu patrimônio virou 1 milhão, reinvestindo os dividendos, fazendo tudo ali. É óbvio que é um exemplo que foi de uma empresa que cresceu muito, mas tem empresas que cresceram muito mais que isso em menos tempo. Então, um exemplo bem realista aqui para vocês entenderem. Então, seu patrimônio agora virou 1 milhão de reais. E aí, os 2% de dividendos que ela paga, agora são exatamente os mesmos 20 mil que a empresa A te pagaria. Então, ali, mesmo uma empresa sem aumentar a alíquota de distribuição de dividendos e não sendo uma empresa considerada uma excelente pagadora de dividendos, é uma empresa ali que está num dividendo até ok, né, mas não é uma excelente pagadora de dividendos, 2%, ao longo dos anos, ela te recompensou muito mais sendo acionista dela, né? Então, investir em empresas sólidas ali, de lucro expressivo, que não estão na fase de distribuir dividendos, que ainda estão na fase de crescimento, pode acabar compensando muito mais para você, pode acabar te pagando até mais dividendos, né, para você que é muito jovem, do que uma empresa que já é uma boa pagadora de dividendos. Então, eu vejo muito jovem muito preocupado ali com escolher só boas pagadoras de dividendos. É claro que as empresas que pagam bons dividendos são empresas ótimas, elas têm muito lucro ali, mas você tem que mesclar essa carteira sua de modo que você também tenha empresas de crescimento, porque se você não tiver nenhuma empresa de crescimento, você vai se deparar lá na frente com um aumento exponencial do seu patrimônio, obviamente, mas bem menor do que ele poderia ter sido. Agora, se você já está ali na idade de 40, 50 anos, eu entendo perfeitamente que você queira ter a maior parte da sua carteira em pagadoras de dividendos. Por quê? Né? Você já tem um patrimônio considerável, se você começou, né, um pouco mais tarde ali, se você tinha dinheiro na poupança, se você comprou imóveis, você já tem um patrimônio considerável, eu entendo que você já está se preparando ali, às vezes, para dar uma reduzida na marcha e tal, mas isso é muito importante para os jovens entenderem que empresas sólidas, com lucro, não estou falando empresa horrível só porque é pequena, né? Estou falando empresas boas ali, estáveis, às vezes um pouco mais antigas, eu tenho um IPO mais histórico ali, e você colocar um dinheiro nela com a certeza de que ela está crescendo, reinvestindo bastante, tem um CAPEX muito alto. Isso lá na frente vai fazer você colher bons frutos, né? Lógico que não precisa ser small cap, pode ser mid cap, pode ser várias outras empresas, mas é por isso então que eu tenho tanta parte do meu patrimônio em empresas que não estão relacionadas a um pagamento grande de dividendos. Por quê? Porque eu não me importo com os dividendos agora, eu quero que essas empresas cresçam. Chegou lá na frente, Raul, a empresa não distribuiu grandes dividendos ali. Cheguei lá na frente agora, estou mais velho e a empresa não distribuiu grandes dividendos. O que eu vou fazer, né? E aí você pode ali vender um pouquinho das suas ações e tudo e ir vivendo normalmente, né? Desde que você não se desfaça do montante total do patrimônio, não tem problema. Então, agora, outras coisas, né? As pessoas falam, mas se essas empresas falirem, tudo bem. Gente, vamos supor que você perca ali realmente uma empresa ou outra da sua carteira, vai acontecer, né? Ao longo dos anos, a gente não pode falar que uma empresa não vai falir. Então, você tem ali 25%, por exemplo, do seu patrimônio em ações, né? Do patrimônio total, o seu 25% está em ações, ou às vezes mais que isso um pouco, e ali desses 5% é VEG. Você tem uma exposição grande, dos 25%, 5% está em VEG. A VEG faliu. 1% do seu patrimônio foi pro ralo. Não é uma coisa que vai te impactar profundamente.
muita gente falando só de ações, muita gente. Toda vez que o mercado tem uns bull, né, e acontece igual aconteceu agora, muita gente chegando no mercado, muito conteúdo, inclusive eu me encaixo nisso falando sobre ações, acaba gerando um otimismo exagerado, né? As ações são participações de empresa, é um bom lugar para você aumentar seu patrimônio, mas não é um lugar de construir o patrimônio. Você constrói o patrimônio primeiramente no seu trabalho. E aí outra coisa, a gente está falando de empresas, são negócios ali. Negócios têm fases difíceis. Para você ter uma garantia de que no futuro você vai ter dinheiro sempre, o ideal é ter uma parte grande do seu patrimônio em renda fixa. Por quê? Né? Porque a renda fixa não oscila para baixo dessa maneira. Então no vencimento, claro que ela oscila ali durante o dia a dia, mas no vencimento, de acordo com as taxas do Tesouro, por exemplo, mas no vencimento ela sempre vai te pagar o valor prometido. Isso é muito bom. Você imagina o seguinte, você passou a sua vida aqui todos os meses, né? Você foi ali e comprou um pouquinho de título do CDB, você foi ali e comprou um pouquinho de título do Tesouro, você comprou o Tesouro 2045, 2035, você foi comprando vários títulos. Quando você chega na fase um pouco mais velho já, todos os meses esses investimentos vão começar a cair, né? Todos os anos você vai começar a ter investimento vencendo. Então, o negócio que lá atrás era 7 anos, lá na frente chegou. Então, agora em 2030 você está ali recebendo, né? Em 2027 você está recebendo. Todos os meses ali você acaba recebendo um ou outro CDB. Se as ações complicou ali, o movimento não tá bom para as ações, não tá dando para distribuir os dividendos, você vai viver do dinheiro do seu CDB. Olha que tranquilidade. E vai pegar o dividendo, comprar mais CDB ou comprar mais ações. A gente chegar num momento que você também talvez não queira mais tanto se arriscar, vai pegando ali uma parte e comprando outra coisa para manter o patrimônio crescendo, mas você sempre vai ter investimento vencendo. Você vai comprando de todo mês, por exemplo, daqui para 7 anos, para 8 anos, para 5 anos, todos os meses depois que você começa, hoje em dia na fase de crescer patrimônio você vai reinvestir, na fase da velhice ali você começar a usufruir desses investimentos, eles vão começar a cair na sua conta toda hora. Toda hora, vários vencendo junto, né? Você vai reinvestir uma parte, comprando outro para o futuro e vai fazendo e vai gerenciando ali sua vida. Então a renda fixa é fenomenal isso aqui, né? É incrível para você chegar ali na hora da sua aposentadoria e você ter uma garantia de que você tem dinheiro, né? Enquanto as ações não dão garantia nenhuma, você não tem certeza alguma, o mercado pode permanecer em recessão 10, 20, 30 anos, né? Então isso é fundamental para você entender. Eu sei que agora parece que isso não vai acontecer, parece que as crises se recuperam muito rápido, mas o mercado pode sim permanecer em crise durante muitos anos e as pessoas que não têm renda fixa acabam entrando ali e se estrepando todinha, né? Imagina você chegar na sua velhice e depender do mercado voltar, você não vai ser um idoso feliz. A gente tá falando aqui de tranquilidade, você chegar ali e falar, porra, tô com 60 anos, 40 anos, não quero mais saber dessa merda, né? Ter uma independência financeira passa sim pela renda fixa, não tem outro jeito. Outra coisa muito boa, terceiro tópico aqui, os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são excelentes formas ali de você ficar tranquilo. Por quê? Eles não fazem dívida, eles não ficam quebrando toda hora, eles pagam dividendos mensais ali, você tem imóveis, que é uma parte robusta do nosso país, né? A gente sempre tem uma coisa com imóveis, né? Então já é um investimento que você está mais acostumado. Você investe ali um valor, não vai te dar um dividendão gigante, mas todo mês está ali na continha. Então passa assim, ao longo dos anos, quanto mais velho você ficar, aumentar uma exposiçãozinha em fundos imobiliários ali é muito interessante. Eu vejo muita gente hoje de 20 anos, eu tenho 70% da minha carteira em fundos imobiliários. Aí tem um erro, né? Porque esses fundos imobiliários eles vão te pagar uma porcentagem ali em cima do que você tem. Seu patrimônio é pequeno, você não construiu o patrimônio ainda e está recebendo todos os meses, você vai ver um não crescimento ali. A mesma coisa que investir em boas empresas pagadoras de dividendos, né? Então isso aí é um erro clássico do jovem. Você tem uma alta exposição em fundos imobiliários antes da idade ali de ter esse investimento, né? Antes da idade ali de estar recebendo esses dividendos todos os meses, é um erro, na minha opinião. Eu tenho uma parcela ali dos meus fundos imobiliários para ter uma parte da minha carteira mais segura, mas agora assim, vou definir 60%, 50% de fundo. É loucura, porque isso aí, nem lá na frente, né, você vai fazer isso. O patrimônio grande, o tanto que você tem ali em fundos imobiliários, 20% é mais suficiente para você viver e ficar tranquilo. Agora, começar a atrapalhar o seu crescimento de patrimônio nesse momento da sua vida com grandes exposições em fundos imobiliários, eu considero um erro fundamental da juventude aí. Lógico, já tenho 50 anos, Raul, 40 anos, começar a aumentar, né, gradativamente começar ali a escolher investimentos que forem cada vez mais para o lado da aposentadoria e cada vez menos para o lado do crescimento, né? Por quê? Porque senão você não tem tempo de vida ali para esperar esse negócio crescer, né? Você vai precisar usufruir mais cedo do que eu. Agora eu tô com 60 anos de margem aí para frente. Quero morrer trabalhando um pouquinho pelo menos. Não tenho preocupação nenhuma com escolher investimentos que agora vão me pagar bons dividendos, né? Claro que são investimentos muito bons. Eu continuo achando que uma carteira completa ela tem ali fundos imobiliários e principalmente na velhice, né? Maravilhoso os fundos
imobiliários aí para os idosos. Minha avó que eu diga que construiu um monte de barracão aqui, alugou para o pessoal, sempre viveu ali muito tranquila com relação ao faturamento dela dos imóveis. E olha que ela nem fez fundos imobiliários ali, porque não acredita nessas coisas, tem a terceira idade ali, difícil você convencer, não acredita, não quer saber desse tipo de coisa, só quer coisas palpáveis ali, né? Nada de errado também, a pessoa ali, então eu ficar velho também, talvez eu vou ficar cheio das manias e não quero ninguém me enchendo o saco com isso, então não enche o saco de ninguém. Quarta coisa, né? Investimentos em diferentes países. O governo quer te fuder. Decora isso. Para de achar que política é legal, para de achar que existe político bom. Todo governo, o único objetivo do governo é extrair dinheiro de você e te fuder, né? Ele tá ali com o único objetivo de lascar com sua vida. Então, eles vão mexer na legislação, eles vão mexer em tributar dividendos, eles vão aumentar os tributos, eles vão lascar sua vida. Não confie em política. Então, a diversificação em diferentes países, comprar um pouco de ações ali no exterior, stocks, rates, que são equivalentes aos fundos imobiliários americanos, mas não são iguais aos brasileiros, tá? Eles podem sim se alavancar. Então, ele comprar ações de diferentes países e tudo, porque não é possível que a legislação do mundo inteiro vai agir com o objetivo de te fuder de uma hora para outra, né? Então se expor ali em ETFs, usando diferentes países, usando diferentes indicadores, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. E outra coisa que eu faço, e aqui eu não posso recomendar nada, eu faço bastante, é manter uma parte do meu dinheiro em criptomoedas. Porque é uma moeda livre de influência estatal, o governo não tem como ali tomar de mim, nem fazer nada. Então eu gosto muito de criptomoedas, não confio no governo e tenho uma exposição muito grande da minha carteira ali, realmente um volume considerável do meu patrimônio em criptomoedas, e queria inclusive aumentar isso se fosse possível nos próximos anos. Então assim, não confie no governo. Parte do princípio sempre que o governo é seu inimigo, sempre. O governo é seu maior inimigo, sempre, ele quer te ferrar. Não deixa isso te atrapalhar, destruir sua vida, ficar pensando nisso o dia inteiro, mas tenha consciência que o governo quer destruir sua vida. Se partir desse princípio, você vai começar a se proteger e procurar formas, ouro, alguma coisa de fugir do governo. Faça isso, tá? Isso aí é um conselho que eu dou para todos vocês. Então o vídeo de hoje foi só, espero ter ajudado vocês aqui. É um vídeo bem mais educativo, eu conto com o like de vocês, porque esses vídeos não alcançam muita gente. Manda para alguém que precisa disso, tá? Eu deixo para fazer a propaganda aqui no final. Manda para alguém que precisa disso. Me segue lá no Instagram, @o Raul Sena, que o conteúdo lá tá brutal. Então beijão.